Vamos lá então com Kiki Récio do Madridismo ao Dia. Vamos comentar um pouco esse panorama que eu acho que passa por dois pontos importantes do dia. Um é sobre a seleção e o fato de que pela primeira vez na história não há nenhum madridista. Talvez possamos considerar o Víctor Muñoz, já que durante a Copa do Mundo a cláusula pode ser ativada e ele voltar ao Real Madrid para não ficarmos zerados. E as declarações de Henrique Riquelme, que eu acho que já passaram um pouco mais para o ataque. Kiki, tudo bem? Como você está, cara? Tudo bem? Olá, como vai? Estamos na expectativa. Aliás, estamos gravando na tarde de segunda-feira. Não sei se vai sair à noite ou na manhã de terça. Já foi divulgada a data de quando será a votação ou ainda não? Acho que não. Ou pelo menos não. Ou pelo menos eu me distraí e não. Não. Porque estavam falando que podia ser uma semana ou 2 semanas, mas foi uma semana. Naquele dia estavam falando ou estavam comentando. Claro, o normal seria uma semana. Naquele dia estavam comentando, não estavam falando. O normal é que seja no dia 7. Talvez, quando as pessoas assistirem a este vídeo, já se saiba, ok? Mas enfim, naquele dia 7. Talvez, quando as pessoas assistirem a este vídeo, já se saiba, né? Mas enfim, vamos lá. Que ali vamos ter, ou neste próximo fim de semana, o que é menos provável, ou no seguinte, esses 14, 15 dias que tem que ser o processo eleitoral, embora possa ser de uma semana, pode até ser menos, porque estavam comentando aqui nos estatutos. Mas enfim. E que então começa com, por enquanto, um candidato falando e o outro não, Florentino, que é o que menos precisa falar. Mas eu acho que o que ele está fazendo é passar ao ataque, porque ele precisa fazer isso. Claro, porque senão, que fruto ele pode tirar disso? Muito pouco, se não gerar um debate, né? E depois tentar fazer o Florentino falar, né? Que, aliás, hoje o Henrique Riquelme pediu o debate com o Florentino. Sim, por enquanto, bom, estou vendo bastante madridismo que está entendendo que até hoje, faltando a quarta-feira, o dia famoso, que talvez ele comece a falar mais sobre o que quer fazer na sua transformação, né? Ele usou esse termo de forma destacada, transformação. Até hoje, a parte relacionada com as propostas, bem, praticamente não tem efeito. Sim, ele falou para mim sobre dois temas mais diretos e claros e outros de forma mais vaga. Os assuntos tratados de forma vaga têm a ver com os serviços do estádio, algumas questões relacionadas às inovações do estádio e, acrescento também, sócios e seus benefícios, onde vamos ver o que ele quer oferecer e aprofundar. Eu sei. Eu tenho uma ideia do que pode ser, beleza. Não posso contar, mas beleza. Mas sim, eu acho que dá, que se quer. Desculpa te interromper, Kiki. Nada. Quer se concentrar principalmente em... Bom, é que além disso faz todo o sentido do mundo. Porque o sócio é quem vota em oferecer ao sócio, por isso está dando tanta ênfase. 15% de desconto em camisetas, te parabenizam pelo seu aniversário e Natal, e só isso. Quer que o sócio veja algo tangível pelo qual se orgulhe de ser sócio do Real Madrid e diga, agora sim mudaram um pouquinho a nossa vida. E é só isso que posso contar. Do que me disseram que pode ser... Certo, tudo bem. E depois, em relação a propostas um pouco mais concretas, ele tem defendido o Real Madrid feminino no discurso Estou Falando, certo? Com mais concretude, percebendo a necessidade de fortalecer a seção. E depois, algo que realmente me impacta, ou pode impactar muito mais os sócios e o madridismo em geral, mas de forma pragmática nos sócios, é o que tem a ver com espanholizar. Sobre a espanholização, houve diferentes opiniões e interpretações. Até o termo cantera está incluído, que considero algo à parte. Cantera, fábrica, que também anteriormente deixou de lado alguma mensagem nesse sentido, mas na questão de espanholizar. Isso também, na época, se não me engano, Eugênio Martínez Bravo, que tentou, se apresentar, não sei se chegou a se apresentar de fato, mas enfim, o movimento dele não teve sucesso. Ele falava muito desse termo, espanholizar. Espanholizar como? Bom, essas são algumas das coisas, Porque, claro, até que ponto isso é interessante para o sócio ou ele valoriza? Você entende melhor, até que ponto o termo espanholizar realmente pega? Porque, claro, Henrique Riquelme, o que ele deve ter se perguntado, e tudo isso eu entendo e deduzo, é: como posso chegar até as pessoas? Quais são as reivindicações do sócio? Quais questões e quais preocupações ele tem?
É aí que Henrique Riquelme precisa ganhar espaço junto à base social. Isso de espanholizar, eu comentei no vídeo de hoje e pelo menos para mim eu vejo como algo que não vou dizer que sou insensível a isso, né? Mas não vejo que isso seja uma carta super importante para apostar. Riquelme precisa, se quiser reverter isso, o que para mim ele não vai conseguir, de dois trunfos que tem a ver, uma com o lado esportivo, que seja algo descomunal. Sim, claro. E outra, eu acho, posso estar errado, claro, e costumo errar bastante, mas nesse caso tem a ver com o modelo associativo. Para mim, esses são os dois axiomas pelos quais Riquelme, se pensa em ganhar essas eleições, que eu acho que, na verdade, ele pensa a longo prazo. Mas se quiser ir ganhando, seria o termo ir ganhando. Gerúndio, então, ele precisa abordar esses dois temas de maneira muito contundente e importante. Olha, sobre esse assunto que eu estava falando, pelo que contaram, pode vir a ser, eu acho que obrigado. Importante, Kike, porque se ele tocar o coração do sócio, isso vai ser apresentado na quarta-feira, pelo visto. Sim. Se ele tocar o coração do sócio oferecendo algo tangível, que o sócio sinta que é reconhecido mais dessa forma, é um ponto que eu acho que ele quer fomentar dentro do que é a base de sócios que vota. Quer dizer, porque aqui, claro, há tantos torcedores do Real Madrid no mundo todo, e eu vou para o segundo ponto, sobre espanholizar o time. Sim, pode ser que, por exemplo, eu pergunto no meu canal e você pergunta no seu canal, muita gente do outro lado do oceano assiste e dizem, para mim tanto faz. Quer dizer, para mim tanto faz espanholizar ou não. Se eu sou hondurenho, mexicano, chileno, venezuelano, filipino, que sou do Madrid ou alemão, tanto faz. Mas a maioria dos sócios somos nós, os espanhóis, mas não digo isso por nada, digo porque é a realidade. E você, o que acha? Você era sócio? Não, imagina. E você, o que acha quando vai ao Bernabéu, quando observa um pouco, quando conhece os sócios e tal? Isso incomoda ou não incomoda o fato de que hoje a Espanha vá para a Copa do Mundo sem um único jogador espanhol do Real? Madrid depois de sempre. Ou seja, isso nunca tinha acontecido. Olha, eu tenho aqui uma análise dupla. Em tempos de crise tudo dói mais. Veja, de crise, que as pessoas me entendam, por favor, de crise, de 2 anos sem ganhar um título. Esportiva, no final das contas é esportiva, claro, não institucional. Eu não considero isso. Acho que pode ser feito melhor ou pior. Mas eu acredito que com Florentino há uma estrutura, pode te agradar mais ou menos. Mas existe um equilíbrio. O que quero dizer é que acho que o sócio exige muitas coisas, principalmente quando as coisas vão mal. Eu não, esse sentimento, quando o Real Madrid ganhou 6 das 11 Champions, eu não percebi tanto. Ou seja, quando o Madrid está indo de vento em popa, as reclamações diminuem muito em termos de cobrança social. Mas é verdade, sim, é certo que existe um grupo de pessoas que realmente você ouve nessa linha de eu gostaria que houvesse mais espanhóis, eu gostaria de mais gente que sentisse a camisa e tal, né? Isso aí te jogam muito, mas eu preciso contra-argumentar nisso. Com o passar dos anos, eu acho que a gente foi percebendo cada vez mais que no Madrid houve jogadores que não são espanhóis. Sim. E que deu exatamente na mesma a sua imitação, o seu impacto. Mimetização. Não sei o que eu disse, minha mente, me perdoa. Hoje eu tô mal, cara. A maneira deles de sentir o Real Madrid e o legado lendário que eles deixaram. Ou seja, deixa de lado qualquer questão de nacionalidade, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo, Benzema, tal. Então sim. Que é muito bom esse negócio de espanholizar, mas espanholizar por quê? Para quê? Que benefício? Vamos ser um time melhor por ter mais espanhóis? Vamos nos identificar mais com os jogadores por serem espanhóis, porque o que ficou comprovado nesse tempo é que com um time majoritariamente de estrangeiros e alguns espanhóis, Ramos, Carvajal, se quiserem colocar Iker, claro, mas a maioria, ou seja, dos últimos, quer dizer, se pegarmos o Madrid do José Mourinho, que para mim é o ponto de inflexão, falando do Mourinho, dos últimos 16 anos, que é o Madrid mais vitorioso, competitivo e tal, que volta com tudo. Tem espanhóis? Sim, mas a grande maioria são estrangeiros e não só isso. O impacto e o carinho que esses jogadores geram é incrível, o profissionalismo na maioria dos casos. Então, eu acho que esse discurso... Bom, hoje eu concordo com você
Quer dizer, esportivamente não nos deve nada, mas em nível emocional também não vejo isso. Eu também não, porque veja, acabamos de falar, Modric, Kroos e tal, quer dizer, o vínculo emocional que eles tiveram com o Madrid, que é um senhor da Croácia, o outro da Alemanha, e no final eles tiveram esse vínculo. É algo que se conquista. Com o tempo. E eu acho que todos concordamos e esportivamente também não deveria estar melhor. Mas o que eu te digo é que um pouco o que eu sinto quando vou ao Bernabéu. E para o sócio de longa data e para o senhor que está ao lado, que você conhece, que vem muito e tal, você tem o sócio com lugar cativo, isso incomoda eles? Não vou te dizer que o Madrid perde identidade por ter um time. Isso já acontece em todos os times, isso não. Mas hoje, com essa convocação, eu vejo que o madridista de toda a vida, não quero que me entendam mal, e que o senhor do Madrid da Nicarágua não pense que estou contra ele ou de Miami. Aliás, eu os conheço bem, mas é um pouco como uma decepção, sabe? Digo, é que não levamos ninguém para a seleção espanhola e vai ter gente que está escrevendo para a gente agora mesmo. Mas o que me importa a seleção do De La Fuente, se eu quero que perca e tal? Já. Mas para você, mas eu conheço muito sócio que isso incomoda. Mas é que isso também tem seu alcance no resto. Vamos ver, se não foi nenhum espanhol para a seleção espanhola para a Copa do Mundo, é sintomático de que o time está muito mal. Bom, também não descobrimos a pólvora, o time está muito mal. Trent Alexander-Arnold, um titular na sua seleção, não vai. Camavinga, um titular na sua seleção, não vai. Isso é porque eles foram muito mal, porque o time não esteve bem. E o que um candidato faz agora é se aproveitar dessas duas vertentes. É um sintoma o fato de não levar nenhum jogador espanhol do Real Madrid para a seleção espanhola, porque esportivamente foi um desastre, isso nos últimos 2 anos. E também um pouco pela identificação do sócio, que não do torcedor mundial do Madrid. Ou seja, me parece uma boa jogada da parte dele enfatizar isso, apesar de pensarmos. E daí, isso não nos garante sucesso esportivo no futuro. Ou seja, se ele tem poucas cartas na manga, talvez nessa ele também possa se aprofundar. Sim, eu não nego. Mas normalmente, quando quero entender uma situação na vida, eu me faço perguntas. O para quê? Por quê? Né? As perguntas típicas. E em todas essas, eu não percebo que esse, digamos, movimento transformador que esse homem quer trazer com essa linha seja algo super relevante. Mas é verdade que eu vejo isso mais como torcedor. Na verdade, eu tenho pessoas no meu canal e que acertam um pouco no ponto, como você é sócio, que cuidado porque há discursos que repercutem muito mais entre os sócios do que fora desse grupo. Ou seja, há temas de debate e tal que estão no Twitter, no X, mas que para o sócio não importam, ele não liga, claro. E vice-versa, claro. É que existem duas velocidades. O que importa para o sócio e o que importa para o que te vota e claro, e quem vota em você no final é o sócio, mas mesmo assim eu acho que obrigado. Uma massa social atualmente muito favorável ao Florentino, que eu não acho que vá realmente cobrar satisfações dele sobre isso. Ou seja, acho que pode ser mais um elemento, mas não vejo dessa forma. Um tema suficientemente impactante, turbulento e que surja tanto a ponto de gerar um problema para o Florentino. Na verdade, veja só, eu acho mais interessante, de certo modo, aprofundar na aposta em algum jogador da base, algum jogador formado na base, no próprio clube e por aí. Agora, alguns jogadores foram surgindo, como te faço apitar e tal, em contexto de urgência e tudo mais, mas foram surgindo. Ou seja, eu realmente acho que por aí essas linhas de transformação, uso essa palavra transformação, porque acredito que Riquelme usa muito o termo transformar. Não vejo que por aqui possa facilitar muito, nem mesmo o seu caminho, mas é algo muito pessoal. Minha. Sim, na verdade ele fala desse plano dele, fala desse plano transformador para os sócios que vai apresentar nesta quarta-feira. Claro. Eu acho que ou vai por aí, ou seja, vai, cara. Claro, eu acho que ou vai por aí que os sócios digam, poxa, então ele vai me dar,
Vão me dar algo que eu possa tocar e que de fato vão me reconhecer. Além de me parabenizar no meu aniversário e no Natal, por ser sócio, isso é uma coisa, essa coisa de espanholizar, mas com aquela coisa de, olha, é que veja só, não são só os espanhóis, pois jogadores importantes nossos também não foram para as suas seleções. Quer dizer, algo no esporte precisa mudar, além de trazer um nome importante, que eu acho que ele também vai deixar isso claro. Agora, se quiser, a gente fala sobre o lado esportivo. Olha, vou deixar isso para um pouco depois. Se ele se candidatar, se disser algum nome, colocam esse personagem de quem ele falar em uma situação difícil. Talvez ele esteja em um clube ou em um lugar de onde não pode sair. Vão perguntar e ele terá que ficar quieto e dizer, eu não digo nada. Não vai poder confirmar, assim como o Figo não pôde com Florentino, mas havia coisas que faziam pensar, Florentino tem o Figo, mas eu pago as mensalidades, né? As mensalidades para os sócios. Mas esse senhor, com o pouco tempo que tem, Henrique Riquelme, o que ele vai ter que fazer é enfrentar o Florentino por onde puder. Se os sócios não se sentirem reconhecidos, ofereço isso a eles. Esportivamente, posso competir pouco, mas tenho esses nomes. Explique para nós sobre o modelo societário, senhor Florentino. E Florentino, o que ele pode fazer com Riquelme, tomara que debatam, acho até mais forte do que o que Riquelme queira fazer com Florentino, é o que Florentino pode fazer com Riquelme, como já falamos das linhas vermelhas. E o que o senhor pensa sobre Tebas? O Tebas está por trás do senhor? Prove que não. E o Gilmarim? E o Negreira? O que o senhor vai fazer com o Negreira? Porque nós vamos apresentar isso para a UEFA e tal. Você pode dizer ao Florentino, já, mas já é tarde. O outro vai dizer, eu já estou com isso pronto para apresentar. E o senhor, o que fará? Ou seja, essas coisas podem ser, vamos dizer, fatais para o Riquelme. Cara, eu claramente, vendo a primeira aparição do Florentino, sim. Entendo que a maneira que ele vai tentar, eu imagino, encurralar o Florentino, que tem toda a experiência do mundo, a maneira de encurralar o Riquelme, muito provavelmente tem a ver com a imagem que estão construindo do Riquelme, com a parafernália midiática que poderia não exatamente acompanhar, mas também não estar tão distante. Apoiar, claro. Como diz Florentino, por que o Marca apoia tanto ele? Por que tanta atenção para ele? Claro, fale sobre seu vínculo com Gilmarim ou algo assim. Florentino, no final das contas, de bobo, ele não tem nada e sabe exatamente por onde pode deixar Riquelme desconfortável. Embora, obviamente, quem tem que oferecer muito mais nesse debate é quem quer ganhar. Quem precisará pressionar ainda mais é o Riquelme. Para o Florentino, na verdade, basta não se meter em confusão e não se envolver em contradições e valorizar suas 7 Copas da Europa. Queria que ele citasse também as de basquete, mas tudo bem, não tem problema. Nesse caso, basta valorizar sua gestão, reafirmar o que fez de bom, dar valor à parte Forbes, como eu chamo, a parte da riqueza, a parte da imagem, etc. Ele já conquistou isso, ou seja, Florentino Pérez tem fundamentos, termo que usamos muito em sua carreira. Dos fundamentos no futebol, para a candidatura, é que Florentino não precisa fazer engenharia financeira como os outros fazem, nem engenharia de nenhum tipo. Basta para ele simplesmente destacar as coisas boas que foram feitas, os resultados econômicos, financeiros e de imagem e tal, embora nisso talvez Riquelme também saiba se mexer e dizer alguma coisa tipo, olha, mas isso, aquilo e tudo mais. Mas aí ele vai se defender muito bem, porque Florentino, além disso, está no seu território. Ou seja, se tem algo em que ele sabe se movimentar como empresário vencedor, que é justamente na questão empresarial. Mas, no final das contas, o Madrid é uma empresa. Ou seja, eu sei que isso dói, talvez tenha gente mais nostálgica, mas o Madrid é uma empresa. E nisso, Florentino é o número 1. Então, quais são as linhas de abordagem que Riquelme tem para poder entrar e confrontar, e não só confrontar, mas também manchar a imagem de Florentino? Pois está muito complicado para ele. Florentino é o único que pode perder a presidência. Obrigado. Sim, ele pisa na bola. E muito mesmo. Vão aconselhar ele a não falar, ou seja, a não debater. Mas talvez Florentino diga, olha, então eu vou para cima, vamos debater. Tem uma coisa aqui que eu acho que hoje também, na mini coletiva de imprensa, o Riquelme ficou ali, ficou meio de fora disso. Esse stand ao lado do Bernabéu, onde ficava o bar de cerveja,
Passei lá esses dias e o bar não existe mais. Agora colocaram um escritório no lugar. E é como ele se referiu àqueles, os das elétricas e não sei o quê, esse rapaz jovem que fala assim com sotaque forte. Não, não. Pois esse chegou e eu disse, bom, ok, bom, então estamos aqui, vamos debater. E já com menos sotaque. E com menos sotaque, sim. O sotaque mexicano pega, o único que eu pego da minha esposa e da minha família mexicana são só algumas palavras, mas eu conheço gente. Olha, Marc Rosas é aquele que joga no Barça, que saiu da base do Barça. Olha, eu acho que ele fez isso, já contei isso alguma vez. Também por uma questão como ele trabalha na televisão mexicana. Bom, então, como já disseram para quem trabalhou nos Estados Unidos, o sotaque neutro mexicano sempre ajuda, né? E, bom, às vezes alguns acabam pegando o sotaque, mas por algum interesse, mas se não, não pega. Comigo não pegou. Mas, enfim, claro, vindo para cá e entrando e tal, eu fazia um esforço para voltar ao sotaque espanhol, com certeza. Mas, enfim, o que quero dizer é, ok, vamos lá, estamos aqui, vamos debater e eu acho que é um chamado, ou seja, pode ser um ponto negativo, um pequeno ponto negativo para Florentino não entrar no debate, mas isso não vai causar muito dano entre os sócios. Ou seja, ele não debate porque não deve. Acho que até seus assessores dirão isso a ele. Não faça isso, não é necessário. Só Florentino, se quiser por gostar da movimentação, pode dizer, beleza, vou entrar. Vamos ver o que acontece com isso. E depois, sobre o tema esportivo, só para terminar, claro, aqui o Mourinho ainda não foi apresentado porque tem eleições, mas tem gente que também está colocando a culpa no Riquelme. Desculpa, a culpa é de quem convocou as eleições, certo? Bom, para mim isso tudo parece meio Matrix. Culpar quem se apresenta quando quem convoca é outro, isso não faz sentido nenhum. Nesse caso, eu estaria tranquilo, e estou mesmo. Olha, eu dou como certo que Mourinho vai ser o treinador, que Florentino vai continuar. Eu, na verdade, até hoje, claro, é que até hoje Riquelme também não apresentou nada atraente nem interessante. E ainda continuo nesse ponto de conservadorismo de que prefiro continuar apostando na figura do Florentino. Florentino Pérez, então, claro, eu dou como certo. Florentino Pérez, presidente, Mourinho, treinador, já penso nos jogadores que Mendes e Mourinho vão trazer. Estou no clima de 2010. Sim, sim, sim. Então sim, pode ser que os anúncios atrasem. Sim, para mim não importa que os anúncios atrasem enquanto o presidente estiver trabalhando. E o presidente é e vai ser Florentino Pérez. Então a partir daí, tudo bem, vai ser anunciado. Quando seria anunciado? Se não tivesse eleições, Mourinho, estaríamos comemorando agora. Mourinho oficial. Então será dia 8 de junho, acho. Então tá, tudo bem, mas é isso. Mas as pessoas acham que o Florentino não está trabalhando já com Jorge Mendes e com Haas. E poderia contratá-lo, e se não anuncia é por respeito ao processo eleitoral, mas ele é assim. Como trunfo eleitoral, talvez cite o Mourinho. Florentino deve falar do Mourinho e de algum jogador importante. Ou seja, se Florentino entra no seu auge, claro, como não houve eleições, mas se ele entra nesse auge de dizer Mourinho, mas esperem Enzo Fernandes, fechado, estou inventando isso, que ninguém pense nada, tá bom? Falo do Enzo Fernandes, já muito comentado no Madrid. E o outro, coloquem o nome que quiserem. E vocês ficam, e o pessoal fica assim, pronto, já era, já era. Claro, e além disso seria uma apresentação oficiosa do Mourinho, se o Florentino começar a falar do Mourinho, que vai ter que fazer isso. Porque o outro, eu acho, e isso já é o último, se o outro falar de algum nome, aqui tem uma linha tênue que é a de, claro, eu posso dizer que tenho quase tudo fechado com um dos que se falou, né? Klopp e Haaland. E como, sabe? Você, de fato, como o sócio pode comprovar se é verdade? Bom, não vai dizer nada e Klopp não vai dizer nada, mas talvez, ao não dizer nada, é como se fosse verdade. Porque para Victor Fonte, há em essa Pimenta, não me lembro como se chama, a Rafaela Pimenta. Rafaela Pimenta já disse, não tem nada disso. Se já desmentiram, você se deu mal. Senão, aquilo permanece, certo? O que acha que Riquelme faria se apresentasse um nome? Bom, já que está, não é brincadeira o que vou dizer, mas já que está limpando a barra de Florentino Pérez e reconhecendo o trabalho dele e o que ele representa e tal, que faça o mesmo com o Fidel. Algo parecido, claro. Olha, a única maneira, claro, não, é que a única, vamos ver, a única maneira que o Riquelme tem para chegar lá é o Florentino cometer um erro enorme, mas de uma forma absurda, ou que o outro faça um Oppenheimer,
com anúncios bombásticos tal, e anuncia umas coisas absurdas, mas além disso, ele avaliza a contratação publicamente, porque é uma forma de avalizar. Tanto que estão falando dos 190 milhões de aval. Isso é uma forma de avalizar. Olha, se eu sou o presidente do Real Madrid, Haaland e Jalani, o outro, que começa com R e termina com I, vão ser jogadores do Real Madrid, Rodri e tal. E tentar espanholizar e criar expectativa nas pessoas. Mas ele tem que soltar umas coisas muito pesadas. E mesmo assim, mesmo que ele garanta e fale isso, não vai ganhar. Riquelme tem que pensar em ganhar. Em 2030... Exatamente, se tornar conhecido já e... Pensar em ganhar. E veremos se ele consegue. Porque depois haverá um sucessor indicado por Florentino Pérez. Estou cada vez mais convencido disso. Correto. Sim, sim, fazer a mesma trajetória que o Florentino fez na sua época. Perdeu para Mendoza, depois ganhou, não é? Claro. Bom, vamos ver. Kike, muito obrigado, cara. Não vou falar de basquete porque você deve estar mais de saco cheio que o Bueno. No meu vídeo pós-jogo, acho que toda a minha argumentação contra Lothar Moser e toda essa turma de pilantras é bem construída. É impressionante. Aí eu sou bastante a favor de que a gente saia da Euroliga podre e procure um... Olha, enfim, não vou. Depois dizem pra gente. Dizem, quando o Madrid perde foi culpa dos árbitros, mas você viu o que houve? É que é inacreditável, mas tem exemplos claros de tudo o que está acontecendo, né? Tem 2 ou 3. Tem 2 ou 3 lances da final. O destaque é um roubo de bola feito pelo Campazzo. O do Campazzo, sim, é incrível. Quer dizer, tem umas coisas muito pesadas, mas assim, bota Malaya, depois dos lances livres, tal, que sim, que o lance dos lances livres, tudo bem, é normal. Você está jogando na casa deles, eu entendo aí, tal. Mas tem jogadas quando o Madrid empata em 80-80, num jogo que está ali, aí tem 3 jogadas que detonam o Real Madrid. Sim, que tiram totalmente eles do jogo, e mesmo assim, Feliz teve o arremesso de 3 para empatar, e eu acho que poderia forçar, inclusive, quem sabe ali, a prorrogação. Verdade, cara? Enfim, bom, vamos ver se no próximo ano as coisas melhoram, né? Bom, o Madrid, além disso, ainda pode ganhar a Liga. Muito bem, tomara que sim. Claro que sim. Um abraço, Kike. Um abraço. Tchau, cara, tchau.